Olá, meus queridos amigos, mais uma vez aqui reunidos comigo a primeira vez do ano, né? Portanto, feliz ano novo aí para todos. Estamos aqui hoje para fazer o estudo de mais um pedacinho do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Estaremos aqui no capítulo 20, né? Os Trabalhadores da Última Hora, e indo lá para o item 4, que é a missão dos espíritas. Peço desculpas a vocês, tem um barulho grande aqui, mas é que nesse momento que eu estou gravando aqui a mensagem está caindo uma chuva muito forte, como quase todos os dias tem acontecido, né? Então, vamos lá. A missão dos espíritas. Bom, o meu esquema vocês conhecem, né? Eu vou lendo aqui o Evangelho, eu sei que muita gente já leu antes, mas meu esquema aqui é ir lendo o Evangelho, destacando alguns pedacinhos, fazendo alguns comentários para tentar esclarecer alguma coisa. Claro que isso está sempre muito atrelado à minha visão, né? Mas a tentativa é de irmos, né, todos nós nos aprimorando. Então vamos lá. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Então, veja. Bem dizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça e com vossos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham, bem ou mal, cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Então vejam, né? Ele fala aqui, né, que a gente já ouve agitar a tempestade, né, que deve dominar o velho mundo, ou seja, aquela velha crença que o mundo vinha trazendo até então, né, impregnada pelas igrejas dominantes até o século passado, né, a Igreja Católica, a Igreja Protestante Reformista e tudo, e segundo a qual não havia reencarnação, né, não há reencarnação, e os espíritos, as pessoas, né, nascem e no fim da vida são julgadas e são absolvidas ou condenadas, ou vão para o inferno ou vão para o paraíso, ou sei lá, ficam um tempo no purgatório, mas depois podem ir para o paraíso. Então é isso que ele está falando, né? Que tem uma tempestade que dominava o velho mundo e que isso não vai prosperar, né? E que vem um novo dogma. Que novo dogma é esse? É o dogma da reencarnação, tá certo? Segundo o qual os espíritos vão se aprimorando nas sucessivas encarnações e aí sim atingem a perfeição e um dia poderão ir para os paraísos, onde a gente já estudou em outras oportunidades, lá os mundos felizes, etc. Né? Continuando. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Então a mensagem aqui é, né, que a gente deve pregar esta boa nova, segundo a visão do Espiritismo, o novo dogma, né, da reencarnação, nos sacrificando, muitas vezes por isso. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Dedicando um pedaço do nosso tempo, que poderia estar sendo usado em proveito da nossa vida material, para a propagação da vida, dos conhecimentos da vida espiritual. Bom, estamos todos fazendo isso nesse momento, né? Seja falando, ouvindo, lendo, estudando, estamos tentando fazer a propagação disso, e é essa a mensagem, né? A missão do Espiritismo, que a gente deve fazer isso mesmo. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis
semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Charrua é um instrumento, né, de arado. Ide e pregai. Ou seja, né, aqui ele está dizendo que muitas vezes, né, a gente vai falar para pessoas que não querem ouvir nesse momento. E aqui ele está falando de uma pregação, né, que não é essa pregação de a gente aqui falando, porque eu nesse momento estou falando para quem quer ouvir, né? Ninguém aí de vocês está sentadinho ouvindo a minha mensagem porque foi obrigado a ouvir. Não, aqui ele está falando do nosso dia a dia, de todas as oportunidades que nós temos de propagar o conhecimento do Evangelho, né, na mensagem de Jesus, para as pessoas que muitas vezes não querem ouvir, mas é preciso, com os vossos suores, arar o terreno, tá certo? Então, ele só vai frutificar com a insistência. Se de todos os lados vierem mensagens consoantes com as mensagens de Jesus, as pessoas que não acreditam, né, vão acabar se convencendo de que isso tem alguma procedência, né? Sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos no infinito. Parti em cruzada contra a justiça e a iniquidade. Ide e destruí esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Muitas vezes a gente não estava preparado para falar alguma coisa num determinado momento, mas quando a gente começa a falar e pensa na mensagem de Jesus, nos vem uma inspiração e aquilo flui. Isso é o que o Evangelho está falando aqui, né? Se a gente está em harmonia com o plano espiritual, o lado positivo, bom do plano espiritual, toda vez que a gente precisar de inspiração, ela virá. Né? Mas é preciso que haja a harmonia, né? Tem uma passagem do filme do Divaldo Franco, né, em que justamente ele conta, né, que ele foi fazer uma palestra em algum lugar e de repente não vinha nada na cabeça dele, né, porque ele não se preparava naquela época. E aí, no determinado momento, né, ele recebeu a inspiração, falou, fez a palestra e no fim, né, o espírito que na verdade fez a palestra falou para ele: olha, quem fez a palestra fui eu. Os aplausos foram para mim. Você trate de se preparar para fazer as suas palestras. Hoje eu quebrei o seu galho, mas não vai ser sempre não. Então, tem que ter o preparo, a harmonização, e isso depende muito da nossa energia. Por isso que tem o orai e vigiai, né? A gente tem que vigiar as nossas energias. Continuando, ide homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, crede sem pedir para ver, e aceitai os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. E esse pedacinho aqui, né, fala aos espíritas que não manifestam uma mediunidade nenhuma. Claro que todo mundo sabe que todo mundo tem um certo grau de mediunidade, mas aquela mediunidade ostensiva, né, de receber mensagem, de psicografar, de psicofonia e etc. Tal, nem todo mundo tem. Eu não tenho nenhuma. Eu posso ser inspirado algumas vezes, né, nem sei, mas ostensivamente eu nunca tive nenhuma manifestação. E aqui ele fala, né, que a gente tem que ser mais feliz que São Tomé, que só acreditava vendo, né? Que a gente tem que crer e aceitar os fatos da mediunidade, mesmo quando a gente não tem ela desenvolvida em nós mesmos. Eu conheci uma senhora que foi presidente muitos anos
do Centro Espírita, que eu não vou me recordar o nome agora, em Campinas. E Dona Terezinha, ela era presidente do centro por muitos anos, já desencarnou. E ela não tinha mediunidade nenhuma, ela sempre falava isso. Eu nunca manifestei nenhum tipo de mediunidade, mas estou aqui, feliz da minha vida, acredito que a coisa é do jeito que está escrita. Né? Agora, intuitivamente, a gente acaba acreditando que as coisas são como o Evangelho prega. Né? Marchai avante, pois, falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com a coragem para remover essa montanha de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão no estado de lendas. Como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente, o período de tempo anterior à civilização pagã. Então aqui, né, ele faz um paralelo muito interessante, né, com aquele ditado, né, que a fé remove montanhas. Né? E ele compara as montanhas às nossas imperfeições, né? Que é muitas vezes muito mais fácil remover uma montanha fisicamente do que remover as nossas imperfeições. Né? Então ele diz que é por isso que tem que fazer muito esforço. E ele faz aqui uma premonição, digamos assim, né, de que as coisas vão melhorar, né? Porque ele fala que vai haver um tempo no futuro em que nós vamos conhecer as histórias de hoje só como se fossem lendas, né? Assim como hoje a gente fala, antigamente tinha, né, aquela lei que se fulano matou, então ele tem que ser morto, se ele roubou, ele tem que ter a mão cortada. A gente acha isso absurdo. Então, no futuro, né, algumas coisas que a gente vivencia hoje também vão ser consideradas absurdas porque, obviamente, a humanidade vai evoluir. Sim, as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. E vejam, é muito interessante, nós estamos vivendo um momento muito conturbado, né, do nosso globo terrestre, com essa pandemia, e mesmo antes da pandemia, a gente já vinha notando, né, que tem uma quantidade muito grande, né, de pessoas envolvidas com coisas ruins, pessoas muito más. Né? E aí a explicação que os espíritos nos dão é que são pessoas que nesse estágio de transição estão recebendo, né, pela bondade de Deus, uma última chance, né, de se melhorarem nessa encarnação. E se não fizerem, serão levados a um outro mundo. Mas aqui ele fala assim, né? Muito interessante. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. Né? Que dois mundos serão esses? Né? Na minha forma de entender, ele está se referindo ao nosso mundo de provas e expiações e ao mundo de regeneração que está se formando na Terra. Nós estamos numa transição, né? E a hora está se aproximando em que a luz divina vai se apresentar sobre os dois mundos, ou seja, os dois mundos, né, de provas e expiações e o mundo de regeneração vão conviver por um tempo. E aí o mundo de provas e expiações vai minguando à medida que esses espíritos vão sendo mais recrudescidos no mal, vão sendo retirados daqui, e o mundo de regeneração, com os espíritos mais preparados para se regenerarem, né, vai se sobrepondo sobre ele. E depois levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque será, sobretudo, entre os mártires do trabalho, essa expiação terrestre, que encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão os cânticos de ação de graça e, cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão, agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres.
Que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem. Mãos à obra, a charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou, mas meditai que, entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. E aqui é um chamado muito importante, né? Porque tem uma obra do André Luiz que fala, né, de muitas pessoas que estavam muito até bem planejada a sua reencarnação e falharam. Isso acontece muito, né? A gente conhece pelas obras aí do Espiritismo que muitas pessoas não conseguem, né, prosperar nos seus planejamentos da encarnação. E tem um outro aspecto que eu acho que é importante, é que hoje em dia, né, como a informação ela fervilha, né, a gente entra no computador, no celular, etc. Tal, vem uma enxurrada de informação, vem muita coisa falsa no meio de coisa verdadeira, né? Então tem sites que se dizem espíritas, mas não são, na verdade, espíritas. Existem mensagens que se dizem ditadas por espíritos muito elevados, mas não são. Então a gente tem que ficar muito atento, né? É aquela velha história, né? Conhece-se a árvore, né? A qualidade da árvore pelos frutos que ela dá. Então a gente tem que ficar muito atento, né? E a Federação Espírita Brasileira ela tem um papel muito importante nisso, e aqui no centro a gente procura sempre seguir as orientações da Federação Espírita, que é de filtrar, né, aquilo que veio realmente da iluminação dos espíritos elevados e aquilo que é uma mensagem de algum espírito, mas não é uma mensagem espírita. Tá certo? Existe uma diferença nisso, né? A gente sabe, o próprio Allan Kardec disse que quando alguma verdade precisa ser revelada, ela é revelada em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então a Federação Espírita ela aceita mensagens que são reveladas assim com uma certa credibilidade, porque foram reveladas em vários centros ao mesmo tempo, etc. Não é porque uma pessoa que tem mediunidade falou através de um espírito, porque aquilo passa a ser uma mensagem espírita. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Principalmente com a internet, achando que qualquer coisa que está lá escrito, mensagens divinas, não sei o que e tal, é uma mensagem espírita. Às vezes não é, né? E aí vem uma pergunta aqui, olha. Se muitos dos chamados ao espiritismo extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Aí vem a resposta, né? Vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número de aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem as suas leis são os seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e ambição. Essa mensagem ela foi dada por Erasto, né? O anjo guardião do médium que a transmitiu em Paris em 1863. Então, enfim, Espiritismo é obra, né? Então, a gente reconhece o centro, reconhece as pessoas que estão verdadeiramente no Espiritismo pelas obras, né? Por aquilo que ela realmente faz e não só porque ela está falando, porque é muito fácil eu vir aqui e falar para vocês, né? Seja uma pessoa amável, seja uma pessoa paciente, seja uma pessoa benevolente, seja uma pessoa caridosa, e eu mesmo não sou nada disso. Então, é óbvio, nós todos somos imperfeitos, mas é importante que nós reconheçamos, né, as nossas imperfeições, e é importante que nós nos esforcemos para a melhoria. Isso é que vale,
né? E então a gente tem que ficar atento, né? Ficar atento porque tem muitas mensagens aí que se dizem espíritas, mas na verdade não são. Bom, gente, a missão dos espíritas, né, é propagar a mensagem de Deus. E quando ele fala aqui, né, que somente lobos, né, tem um pedacinho aqui que ele fala, né, que somente lobos caem nas armadilhas para lobos. É um pouco isso, né? Ele está querendo dizer que o caminho não é fácil, mas nós devemos nos esforçar para encontrá-lo e que Deus nos iluminará quando a nossa vontade for sincera e vier do nosso coração. Bom, desejo a vocês todos uma boa continuação do estudo nas vibrações e que cada um possa orar para pelos seus familiares, por aquelas pessoas que neste momento estão necessitando de luz, de saúde e de força para enfrentar essa missão, que não é fácil para nenhum de nós, que é estarmos encarnados neste momento em que a Terra está passando, mas nós pedimos para estarmos aqui neste momento, tenhamos consciência disso. Então, nós não estamos aqui só para ficar assistindo, nós precisamos fazer alguma coisa. Fiquem com Deus, boa noite.